Nome do espécime: Gorgalit. Planeta: Fortak. Nível de ameaça: Zarum. O Gorgalit, uma das criaturas mais temidas do deserto de Fortak, é conhecido por sua ferocidade e imensa força. Seu corpo, coberto por uma carapaça escura e impenetrável, faz com que seja uma presença dominante em qualquer ambiente. Este espécime é classificado como Zarum monstro cuja capacidade de destruição pode reduzir grandes populações a escombros em questão de dias. No entanto, a história registrada neste arquivo se distancia das expectativas gerais sobre esta criatura. Relatos anteriores indicam que Gorgalit tinha se tornado uma lenda entre as tribos que habitam de Fortak, sendo considerado tanto um predador imbatível quanto uma força de caos incontornável. Contudo, o que o banco de dados não esperava era que o Gorgalit, no seu caminho solitário de sobrevivência, passasse a questionar sua própria natureza. Após uma tempestade de areia, Gorgalit foi encontrado com sinais claros de um confronto anterior com outra criatura do deserto. Acredita-se que ele tenha sido infectado por um veneno mortal proveniente de um dos predadores mais raros de Fortak, uma criatura conhecida como Morcas, no entanto. Ao invés de sucumbir ao veneno, Gorgalit sobreviveu de maneira improvável. Este evento marcou uma mudança significativa em sua fisiologia. Embora os detalhes precisos sobre os efeitos do veneno ainda sejam desconhecidos. Nos meses seguintes, Gorgalit foi observado exibindo comportamentos incomuns, diferente de suas jornadas anteriores, que eram puramente guiadas pelo instinto de caça. O espécime passou a demonstrar uma curiosidade peculiar em relação a outros seres vivos. Durante uma de suas viagens foi registrado um evento de interação com um grupo de caçadores humanos. A interação inicial parecia ser um simples confronto, como tantos outros já registrados em sua história. No entanto, o Gorgalit, ao invés de atacar imediatamente, observou silenciosamente os caçadores. Relatos indicam que ele os deixou partir sem qualquer tipo de ação hostil, o que é altamente atípico para uma criatura classificada como Zarum. Atípico para uma criatura Análises posteriores indicam que, apesar de sua capacidade destrutiva, Gorgalit não havia apenas escolhido poupar os caçadores. Ele parecia ter hesitado, como se estivesse ponderando sobre algo além da simples sobrevivência. Este comportamento foi interpretado como um possível reflexo de evolução interna da criatura. Embora os cientistas envolvidos no estudo se mantenham céticos quanto a uma mudança real no comportamento predatório, a observação mais recente do Gorgalit revelou um aspecto ainda mais complexo de sua natureza. Durante uma jornada solitária através do deserto, o Gorgalit encontrou uma jovem humana perdida, aparentemente abandonada por seu próprio grupo de caçadores. Desidratada, ela estava gravemente de se mover, o que a tornava uma presa fácil. No entanto, ao invés de caçar, o Gorgalit se manteve distante, observando-a com interesse inexplicável. Após uma longa análise de vídeo, especialistas do banco de dados concluíram que o Gorgalit possuía um nível de compreensão da fragilidade humana muito além do que seria esperado para uma criatura de sua espécie. A jovem, ao se recuperar parcialmente, conseguiu se levantar, mas se deparou com a estranha presença do Gorgalit. Em vez de fugir, ela fez contato visual com a criatura e, pela primeira vez, falou diretamente com ele, dizendo: "Eu não vou te atacar." O Gorgalit, por sua vez, permaneceu imóvel, observando-a com uma intensidade indescritível. O comportamento do Gorgalit em relação à jovem sugere que ele tenha começado a desenvolver uma capacidade de julgamento mais refinada, talvez até empatia, algo que não havia sido registrado em outras criaturas da mesma categoria. A teoria de que ele poderia ter evoluído mentalmente foi reforçada por mais uma característica: a forma como ele escolheu não atacar. Após o encontro com a jovem, o Gorgalit desapareceu das áreas monitoradas. Ele foi registrado vagando por regiões mais distantes de Fortak,
longe dos habitats humanos, em um padrão de deslocamento que sugere um comportamento introspectivo. Talvez refletindo sobre os eventos recentes, o banco de dados ainda está coletando informações sobre esse período, aguardando novos registros que possam elucidar se Gorgalit continuará sua evolução ou se retornará ao comportamento predatório habitual. Os últimos dados coletados indicam que o Gorgalit ainda é uma das criaturas mais imprevisíveis e enigmáticas do universo de Fortak. Sua natureza predatória permanece intacta, mas agora com comportamentos que indicam uma complexidade emocional não observada anteriormente em espécimes de sua classe. O futuro do Gorgalit, como entidade no deserto permanece incerto. Fica claro que ele não é apenas uma criatura predadora em busca de sobrevivência. O que exatamente o impulsiona, o que o faz hesitar, ou até se afastar de confrontos, continua sendo uma questão não resolvida. O Banco de Dados Universal continua a acompanhar de perto, aguardando novos registros para esclarecer as verdadeiras motivações do Gorgalit. Ele foi avistado pela última vez em uma região remota do deserto de Fortak, uma área onde as tempestades de areia são tão intensas que tornam qualquer tipo de análise extremamente difícil. No entanto, os cientistas conseguiram captar sinais de sua presença através de sensores. DeLongo, Alkinson. A criatura parecia estar realizando uma busca incessante, mas não por alimento. Relatos indicam que, após um longo período de solitude, Gorgalit se aproximou de uma pequena colônia humana, mas ao contrário de outros encontros, onde ele agia como um predador incansável, ele demonstrou um padrão de comportamento altamente calculado. Não houve ataques, não houve violência, apenas uma observação cuidadosa. Ele parecia mais uma vez hesitar. Os humanos da colônia, desconfiados, relataram que o Gorgalit passou dias ao redor de seu perímetro, mas nunca avançou para o ataque. Ele simplesmente observava, seu olhar penetrante fixo em todos ao seu redor. Alguns acreditam que a criatura tenha identificado algo nas interações humanas, que o fez reavaliar sua própria existência e os seus instintos. Em uma tentativa de compreender as intenções do Gorgalit, a colônia enviou um grupo de exploradores para tentar se comunicar diretamente com a criatura. O encontro foi inesperado. Um dos exploradores, um líder da colônia chamado Joran, se aproximou da fera com uma bandeira branca em um gesto de rendição pacífica. A interação foi gravada e analisada com atenção, e a cena deixou todos no banco de dados atônitos. O Gorgalit, após ver o explorador se aproximar, reagiu não com hostilidade. Ele se aproximou lentamente, com um passo pesado e imponente, mas em vez de atacar, olhou Joran nos olhos. A tensão entre ambos era palpável, como se ambos estivessem ponderando o que fazer com aquele momento. O Gorgalit então recuou e, para a surpresa de todos, seguiu em direção ao deserto. Não houve confronto, não houve derramamento de sangue. A criatura havia simplesmente escolhido se afastar. Esse evento se tornou um dos mais discutidos dentro dos registros da colônia e do Banco de Dados Universal. Apesar dos eventos extraordinários registrados, o comportamento do Gorgalit não pode ser considerado uma mudança definitiva. Embora ele tenha demonstrado comportamentos fora do padrão para uma criatura de sua classe, não há garantia de que essa evolução será duradoura. A possibilidade de que ele tenha adquirido algum tipo de autoconsciência continua a ser uma hipótese. Alguns cientistas acreditam que o Gorgalit possa ter desenvolvido uma nova forma de interação com os seres vivos de Fortak. Uma compreensão mais profunda do que é necessário para coexistir com outras espécies. Outros, no entanto, defendem que o Gorgalit ainda é uma ameaça latente e que ele pode voltar a agir com a brutalidade característica de sua espécie. O Banco de Dados Universal continua a monitorar a região de Fortak
e os movimentos do Gorgalith, esperando por mais evidências que possam confirmar uma mudança permanente no comportamento desta criatura. Conclui o nosso arquivo sobre o Gorgalith.